Aleluia. Vamos estar orando e pregando em Lucas 1, do 5 ao 25. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? E Deus venha nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar na leitura. Senhor Jesus, Pai do céu da terra, estou eu nessa casa, Pai, orando e falando com o Senhor e Sua mão, Pai. O Senhor venha nos abençoar e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vamos estar lendo aqui em Lucas em Lucas 1, do 1 ao 25. Tendo, pois, muito entendimento, porém, olha a narração dos sábios que entre nós se cumpriu, nos transmitiram os mesmos que os apreciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrever. Pois Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já está informado. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, Pai da terra, estou aqui nessa casa, Pai, orando e falando para o Senhor que venha nos ensinar essa leitura. O Senhor está nos dando para nós exercer na palavra. Está em Lucas 1, do 5 ao 25. O tema da leitura é a fidelidade de Deus nas promessas e a resposta da fé. Contexto: Zacarias e Isabel e Isabel, um casal idoso, não podia ter filho. Contudo, Deus, em sua fidelidade, envia um anjo, Gabriel, para anunciar o nascimento de João Batista, que prepararia o caminho para o Messias. Deus sempre cumpre sua promessa.
mesmo quando circunstância parece impossível, como Zacarias, devemos responder com fé, mesmo diante da dificuldade. Aleluia. Deus é fiel às suas promessas, embora a situação parecesse impossível. Deus estava no controle e cumpriria a promessa de dar um filho a Zacarias e Isabel. A resposta de fé é essencial. A dúvida de Zacarias foi confrontada com a realidade de que Deus age de maneira surpreendente e poderosa. O papel de João Batista, João seria o percurso de Cristo, anunciando a chegada do Salvador e preparando o coração do povo. Podemos confiar em Deus, mesmo em momento de incerteza, pois Ele é fiel, assim como João Batista preparou o caminho para Cristo. Somos chamados a preparar os corações das pessoas para evangelizar. Aleluia. Cumprimento da promessa divina de um Salvador, o anjo Gabriel é enviado a Maria, uma jovem virgem, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador prometido. Maria, embora surpresa, aceita a vontade de Deus com humildade e fé. O nascimento de Jesus é um cumprimento das promessas de Deus, trazendo salvação para a humanidade. A disposição de Maria em obedecer e confiar em Deus é um exemplo para todos nós. Aleluia. A promessa cumprida, o nascimento de Jesus foi a realização de séculos de esperar pela chegada do Messias, que traria salvação para todos. A humildade de Maria, mesmo diante de uma mensagem extraordinária, Maria responde com submissão, a confiança na vontade de Deus. O poder de Deus. O anjo explica que o poder do Espírito Santo fará o impossível
acontecer, mostrando que nada é impossível para Deus. Assim como Maria, devemos estar dispostos a obedecer aos planos de Deus, confiando em seu poder para cumprir sua promessa em nossa vida. A aceitação da vontade de Deus é um passo fundamental em nossos caminhos, nossa caminhada de fé. Maria visita Isabel, em Lucas 1, 39, 56. A alegria de comunhão é a exaltação das bênçãos de Deus. Maria, após receber a visita do anjo, vai apressadamente até a casa de Isabel. Quando se encontram, Isabel, cheio do Espírito Santo, reconhece a bênção que Maria carrega em seu ventre. E Maria responde com um cântico de louvor, conhecido como Magnificat. A visita de Maria a Isabel demonstra a importância da comunhão e do apoio mútuo na caminhada de fé. Além disso, o cântico de Maria exalta as maravilhas de Deus e seu cuidado com os humildes e necessitados. Alegria de comunhão. Maria e Isabel compartilham um momento de grande alegria e bênção. Quando nós encontramos com outros irmãos na fé, podemos celebrar junto o que Deus tem feito em nossa vida. O reconhecimento de Deus nas nossas vidas, Isabel reconhece a grandeza de Deus. É o papel de Maria como mãe do Salvador. Assim também devemos reconhecer e exaltar as bênçãos e ação de Deus em nossa vida. O louvor e a adoração. O cântico de Maria, Magnificat, e o hino é um hino de exaltação. A grandeza de Deus e sua fidelidade. As suas promessas devemos aprender e louvar a Deus por suas maravilhas e seu cuidado por nós. Em tempo de alegria é fundamental partilhar com outros e reconhecer a presença de Deus em nossa vida. O louvor é exaltação a Deus deve ser uma prática constante em nosso coração, refletindo a sua grandeza e fidelidade.
ao nascimento de João Batista. Em Lucas 1, 57 a 80. O cumprimento da promessa de Deus é um plano para o Messias. O nascimento de João Batista ocorre conforme as palavras do anjo Gabriel. E o nome do bebê é dado por Deus. Zacarias, pai de João, que havia ficado mudo por duvidar da promessa do anjo, recupera, fala e cheio do Espírito Santo. Profetiza sobre o papel de seu filho como precurso do Messias. O nascimento de João Batista marca a concretização de promessa divina feita desde os tempos antigos. Deus tem um plano soberano e perfeito. E tudo em sua obra tem um propósito. A profecia de Zacarias destaca a importância de João como aquele que preparará o caminho para Jesus. O cumprimento da promessa de Deus. O nascimento de João é uma prova de que Deus cumpre sua promessa em nossa vida. Pois sua palavra nunca falha. O plano divino para o Messias. João Batista, chamado para preparar o caminho para Jesus, a vida do Messias está em plenos andamento. E Deus, com sua sabedoria, coloca todas as coisas no devido lugar. O poder da profecia e da oração. Zacarias, ao ser restaurado, profetiza louvando a Deus e revelando seu plano de salvação. Devemos aprender a ser sensível ao Espírito Santo e a orar com fé, esperando a revelação divina. O nascimento de Jesus. Jesus nasce em Belém, em circunstância humilde, em uma manjedoura, pois não havia lugar para Maria e José. Na hospedaria, anjo anuncia o nascimento de Jesus a pastores que, após ouvirem a mensagem, vão rapidamente até ao local para ver o Salvador. Eles se tomam os primeiros a compartilhar a boa nova do nascimento
de Cristo. O nascimento de Jesus em uma estábua e sua apresentação ao mundo de forma simples e humilde nos ensina sobre o caráter de Deus. Jesus é o Rei dos Reis. Escolheu um nascimento sem pompa, sem poupar ou riqueza, para mostrar que o reino de Deus não se baseia em grandeza material, mas em humildade, serviço e amor. O Salvador em humildade. O nascimento de Jesus em Belém, em uma manjedoura, é uma demonstração clara poderosa de sua humildade. Ele veio ao mundo não como um rei poderoso, mas como um servo para servir a humanidade. A grandeza na simplicidade. A grandeza de Cristo não se mede pelas circunstâncias externas, mas pela sua missão de salvar a humanidade. Deus pode fazer grandes coisas em meio à simplicidade e à humildade. A mensagem do anjo é a resposta dos pastores. O anúncio angelical revela a universalidade do Salvador, não restrito a rico ou poderoso, mas acessível a todos, inclusive os pastores, que eram considerados os mais humildes da sociedade. Eles, ao ouvirem o Evangelho, se tornaram os primeiros a testemunhar e espalhar a boa nova de uma pessoa ou ação. Não está no estatuto ou na substância externa, mas no propósito e na humildade com que vivemos, assim como os pastores. Aleluia. O nascimento de João Batista. A apresentação de Jesus no templo, a confirmação de Jesus como o Messias prometido, aleluia, o cumprimento da lei mosaica exige que todos primogênitos seja apresentado no templo. Quando Maria e José levam Jesus para cumprir esse rito, encontram dois personagens importantes. Simão, um homem justo e devoto, que havia sido prometido que veria o Messias antes
de morrer. E Ana, uma profecia idosa, que também reconheceu Jesus como o Redentor. Ambos confirmam, em uníssono, que Jesus é o Messias prometido. A apresentação de Jesus no templo destaca como ele é reconhecido por aqueles que estão em sintonia com a vontade de Deus. Simeão e Ana, que viviam em constante oração e expectativa, se tornaram testemunha do cumprimento da palavra, da promessa de Deus. O Messias chegou, não de forma grandiosa, mas através de um bebê. E isso nos mostra, nos ensina que muitas vezes as bênçãos de Deus podem vir de forma inesperada. A fidelidade de Deus. A apresentação de Jesus no templo cumpre a promessa feita de Simeão e a profecia de Ana. Deus é fiel. As suas promessas e a sua salvação não falha. Jesus veio para cumprir toda a lei e as profecias. Tanto Simão quanto Ana reconhecem Jesus, não pela aparência ou estatuto, mas pelo Espírito Santo, que lhe revela quem ele é. Isso nos lembra que só podemos entender o plano divino por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida. A reação de Simão e Ana, ambos respondem com adoração e louvor. Simeão expressa sua alegria pela vinda do Salvador, que traz luz aos gentios e glória para Israel. Enquanto Ana agradece a Deus e fala sobre Jesus e todos que esperavam a redenção. Aleluia, Jesus. Jesus nos templos aos 12. Sabedoria divina de Jesus deseja desde jovem. Durante a visita anual de José e Maria em Jerusalém para a Páscoa, Jesus, aos 12 anos, fica no templo, sem que seus pais percebam. Quando eles retornam e o encontram, ele está no meio dos mestres da lei. Ouvindo-a fazendo pergunta, todos admirados com sua sabedoria. Maria e José ficam surpresos, mas Jesus lhe responde que precisava estar na casa de seu pai. Esse estudioso mostra a consciência precoce de Jesus.
sobre sua missão divina e sua relação única com Deus, seu Pai. Este evento revela a sabedoria divina de Jesus. Desde a sua juventude, uma sabedoria que transcende o conhecimento humano e reflete sua natureza divina. Embora seu pai não compreenda totalmente Jesus, já estava ciente de sua identidade e propósito. Isso nos ensina que Jesus não apenas cresceu fisicamente, mas também em sabedoria, e que seu entendimento em Deus é de seu plano de salvação era profundo desde a infância. Mesmo aos 12 anos, Jesus demonstra uma compreensão profunda da Escritura e uma sabedoria que encantou os mestres da lei. Sua sabedoria não era adquirida de maneira humana, mas vinha diretamente de seu relacionamento com Deus, Pai. Ao ser questionado por Maria e José, Jesus responde com uma visão clara de sua missão. Ele sabia que seu lugar era na casa de Deus e que sua vida estava totalmente voltada para cumprir a vontade do Pai Celestial. Aleluia. A apresentação de Jesus no templo nos ensina que muitas vezes é nas pequenas coisas, é nas situações aparentemente simples que Deus cumpre sua maior promessa. Devemos estar atentos à voz de Deus e preparando para conhecer a sua obra em nossa vida. Tal como Simeão e Ana fizeram, como eles devemos esperar, com fé e gratidão, sabendo que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Amém? A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Amanhã nós estamos aprendendo em Lucas 3, do 1 ao 15. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, agradeço por essa palavra que nos deu, Senhor, que vem nos fortalecer o coração e a fé. O Senhor nos dá esperança, Pai. O Senhor nos ensina a viver Jesus, restaurando e falando de amor. Aleluia. Vamos dar bem para o Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com vós, Senhor. Diga amém. Aqui tu diz amém. Salve o irmão para a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia.